Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Louvado seja Deus. Essa semana a pastora Nara mandou mensagem, né? Se eu poderia trazer a palavra de abertura. E também a palavra de ofertas, e na hora sim eu fiquei meio assim, mas prontamente eu aceitei. E então, glória a Deus, estamos aqui. E por incrível que pareça, eu estou tremendo. Alguém treme quando sobe aqui? Jesus, estou falando, por incrível que pareça, como se eu fosse acostumada a subir, né? De forma nenhuma. É que realmente, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos que é um privilégio estar aqui. E não é só um privilégio. Na verdade, é um grande privilégio estarmos aqui na presença do Senhor. E para mim, exclusivamente, especialmente, porque a minha história, muitos não me conhecem, talvez tão bem, alguns me conhecem um pouco, mas eu sou um milagre. E eu estar aqui hoje é um milagre.
Então, quando eu estava orando, eu pedi ao Senhor qual palavra que eu iria trazer. E a minha palavra, ela é de gratidão. A minha palavra, ela é de gratidão. Então, assim, eu sou imensamente grata a Deus. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é mais do que bom. E o que Deus faz nas nossas vidas é simplesmente, assim, maravilhoso. Às vezes a gente pensa em coisas extraordinárias, né? Milagres extraordinários também. Mas só o fato de nós estarmos vivos, de nós respirarmos. Sabe, coisa simples? A gente poder andar, a gente poder ir e vir, a gente poder sentir o cheiro das coisas, sentir o sabor, sentir os prazeres, poder ver, poder contemplar as obras, né, da criação. São coisas tão simples, mas que são tão maravilhosas. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, ela é o Salmo 100. E essa versão King James diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, ou seja, com gratidão, com atos de louvor, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Porquanto o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre, e a sua fidelidade acompanha todas as gerações. E tem uma outra versão. Então a palavra é essa, irmãos, é gratidão, é nós chegarmos na presença do Senhor, tanto aqui na igreja, quanto no nosso secreto, com ações de graças. Sabe, eu me prostro, quando eu falei aqui que eu sou um milagre, irmãos, porque eu sei que um dia talvez eu vou dar mais detalhes de um testemunho que eu tenho de uma passagem, mas Deus, Ele sempre me guardou, desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Às vezes eu brinco e falo assim, a morte sempre passou pertinho, mas Deus sempre me livrou. Então eu sou um milagre. Então quando eu me prostro para eu orar, ainda que no meu secreto, às vezes até eu esqueço do que eu tenho para pedir. Porque eu começo a agradecer tudo que Deus faz, tudo que Deus já fez. E quando eu cheguei na SEAC, né, enfim, tudo que Deus fez. E o apóstolo, ele orou por mim algumas vezes, e uma vez, ele sempre usa essa expressão. Mas ele dizia assim, é glorioso o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. E aleluia, glória a Deus, porque eu estou aqui. Deus me livrou da morte. Deus literalmente me tirou da sepultura. Sabe? Então, eu estou aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Então, não tem como eu chegar na presença do Senhor se não for com atos de gratidão. E uma outra versão diz assim, o mesmo salmo diz assim, ó, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom e eterno, e a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Então, nesse espírito, irmão, vamos nos colocar de pé, como igreja, vamos louvar o Senhor com alegria, com gratidão no nosso coração, com alegria, amém? Esqueci de um detalhe, né? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor nos deu.
pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos livramentos, ó Pai, pelos milagres que o Senhor fez, que o Senhor faz, pelas coisas maravilhosas, ó Deus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, ó Deus. Muito obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado por esta igreja, essa casa de oração. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, se manifestar, Deus, nessa noite, Pai, nesse lugar, nesse ambiente, nas nossas vidas, Senhor. Que o Espírito Santo, Deus, venha se mover, Pai, em nossos corações, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter um espírito, um coração disposto a Te louvar, a Te adorar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nos
Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Nós temos a oportunidade, Pai, de estarmos aqui te adorando, te glorificando. Oh, Abba, Pai, obrigado por cuidar das nossas vidas. Obrigado por nos proteger. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo o prover, ó Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor. Abba, Pai Adonai, te adoramos, Pai. Derrama da tua fonte, derrama das tuas águas neste lugar, Pai. Sacia nossa sede, ó Deus. Sacia nossa fome por mais de ti, por mais da tua presença, meu Deus. Aleluia. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial a sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, Só me satisfaz quando estou junto aos teus pés. aleluia. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, Só me satisfaz quando estou junto aos teus pés. mais uma vez. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Glória ao Rei dos Céus, aleluia, Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Santo, 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 santo. Nosso Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Rei dos Céus. E Abba, Pai Adonai. Eu convido a igreja nesse momento a clamar com toda a força do seu coração, a erguer as suas mãos, a cantar conosco, porque nós sobre este altar não somos uma igreja sozinha. Nós somos uma igreja unida pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Nós juntos, em uma só voz, declarando que só Deus, só o Senhor é o Todo-Poderoso, é santo, santo, santo e santo. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és.
todos dirão: sim, és tu, sim, és tu. Aleluia, Senhor. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés.
igreja pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, aleluias, glória a Deus. É interessante, né, que essa canção diz: ao erguemos as mãos, tu virás até nós. Então Deus, Ele, não só quando nós erguemos as mãos, né, mas quando Ele escuta até o pensamento, não tem jeito, não tem como fugir. Glória a Deus por isso. Irmãos, antes de ler a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, eu queria dizer para os irmãos que é um testemunho rápido também, assim, que questão de dízimos e ofertas, para mim, era um problema, era uma dificuldade. Eu me converti com 13 anos, então na época eu era adolescente, então eu não tinha dinheiro, não tinha salário, não tinha mesada, e aí quando a gente ia para a igreja, a gente juntava umas moedinhas lá e levava. E nós não recebemos uma orientação, nós não recebemos um ensinamento naquele tempo. Então, seguiram-se os anos, né? Adolescente e tal, e aí, vida que segue. Depois, antes de eu casar, eu trabalhei. Aí eu dei um dízimo, assim, meio lá, meio cá, como diz, né? Mas a oferta era algo, assim, que eu nunca dei atenção. Eu tinha até dificuldade, realmente, confesso. E depois seguiram-se os anos, né? Eu casei e tal, e o meu ex-marido, ele dava um dízimo de uma forma que eu não concordava muito. Então, mas tinha uma série de problemas, porque as coisas não davam certo. E então, assim, a gente aprendeu também, esse é um problema, vamos dizer, que muitas vezes nós precisamos ser fiéis no dízimo e fiéis nas ofertas, e aí tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, tudo vai correr bem, nada vai dar errado. E aí as coisas aconteciam erradas, e aí eu não concordava. Enfim, mas acontece que existem outros princípios, né, no andar com Deus, no servir a Deus, princípios que são fundamentais e que eles não podem ser quebrados. Quando eles são quebrados, não tem como a bênção vir. Amém? Amém, misericórdia, né? E então, hoje, eu administro as minhas finanças. E glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós somos ministrados nessa casa de oração de uma forma a trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, não para nós recebermos, mas sim como oferta de gratidão pelo que nós já recebemos, pelo que Deus já fez. Porque se nós estamos aqui, não é por nós mesmos, é porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é porque Deus nos deu. Se Deus deu o emprego, Deus deu a inteligência, Deus deu o concurso, né? Deus dá os dons, Deus dá a capacidade, Deus abre as portas. Então, tudo vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, assim, nesse princípio, nesse conceito, então, assim, hoje, eu devolvo o meu dízimo com a maior alegria do meu coração. E alguns dias atrás, eu estava lendo o livro de Samuel, 1 Samuel. Desculpa, irmãos. E me tocou muito, assim, a história de Ana. E eu falei, puxa vida, né? E essa mensagem, ela ficou assim no meu coração, ficou ali. Aí eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre essa questão, e ele tá assim, essa pessoa está meio ferida com relação a ofertar e devolver dízimo e tal, por conta disso, por conta de manipulação, por conta desse conceito, eu vou dar para eu receber. Eu falei, mas nós precisamos mudar a nossa ótica, e nós precisamos ofertar, porque o Senhor já nos deu. E quando eu falava com ele, o Senhor me tocou. Mas e você, Adriana? E você? E eu falei, puxa, e aí eu fui refletir, fui orar. Falei, Senhor,
É, Senhor. E eu? E aí, graças a Deus, eu pude romper para a honra e glória do Senhor na questão da oferta. Então, glória a Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos, então, a palavra bíblica diz assim. Olha, os irmãos têm um pouquinho de paciência, mas é a palavra de Deus. Amém? Então, diz assim. Houve um homem de Ramataim Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. É só para contextualizar, tá, irmãos? Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, mesmo que o Senhor lhe havia cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava abundantemente e não comia. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, essa passagem está em 1 Samuel capítulo 1. Versículo 20. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe deu ouvidos. Marido sábio, né? Faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha. Irmãos, essa efa de farinha, ela era em torno de 22 litros de cereal. E então eles trouxeram a casa do Senhor em Siló, e o menino ainda era muito criança. Degolaram então o bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. E eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele ali adorou ao Senhor. Amém? A essência dessa palavra é que Ana, ela entregou ao Senhor aquilo que ela mais queria, percebe? Aquilo que ela mais queria, que ela mais desejava, que ela mais ansiava, era um filho. Mas ela entregou ao Senhor. Ela fez um voto. No caso de Ana, ela fez um voto. Se o Senhor me der o filho, eu vou entregar ao Senhor. Mas olha só, quando ela foi levar o menino, ela levou uma oferta de gratidão. Além dela levar o menino, ela levou uma oferta.
Eles levaram os animais e levaram os cereais. Então, percebe como que continua o princípio da oferta de gratidão? Então, irmãos, é nesse espírito de oferta de gratidão das nossas vidas. Tem uma palavra em Provérbios, né, que diz assim: honra o Senhor com todos os teus bens, né, e com as primícias de toda a tua renda. Então, nesse espírito, irmãos, nós temos envelopes nas laterais. Fiquem à vontade, quem veio preparado, quem não veio hoje preparado, mas que as nossas vidas, nosso coração esteja como oferta ao Senhor. Amém? Então estejam à vontade para ofertar, para devolver os dízimos. Amém? Colocar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que seremos. Como nós cantamos aqui, Senhor, tudo aquilo que somos, que temos e que planejamos ser, nós entregamos a Ti, Senhor. E nessa noite, Deus, nós colocamos diante do Teu altar as ofertas, os dízimos, que o Senhor receba, Senhor Deus, como oferta de gratidão, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria para os administradores, Pai, como usarem na Tua casa, Deus, e também, Senhor Deus, abençoando as nossas vidas, nossas famílias. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Passo a palavra então para o irmão. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? É com muita alegria que a gente vem aqui poder ministrar a palavra do Senhor. É sempre uma oportunidade, né? Estarmos aqui neste altar. É com muita reverência e temor no coração que a gente vem aqui falar da palavra de Deus. Como a irmã falou, às vezes não é fácil estar aqui. Porque primeiramente a palavra discorre em nós para a gente tentar passar um pouco daquilo para a igreja do Senhor. Então, que Deus continue nos abençoando nesse culto e Ele venha reger todas as coisas. Tivemos a oportunidade de estar na sede mais uma vez, recebendo a palavra do Senhor para transmitir para a igreja. Um tempo abençoado, onde que novamente Deus fala com a gente, nos renova, nos traz alinhamento, né? Uma postura às vezes diferenciada diante daquilo que a gente tem vivido. Então a palavra nos transforma. Não é o homem, não é às vezes as circunstâncias, as situações, mas a palavra de Deus, quando ela quer, ela transforma.
E mais uma vez eu fui tocado pela presença do Senhor, porque ela se renova todos os dias na nossa vida. E a gente não sai vazio quando a gente determina no nosso coração e nos coloca à disposição para que Deus venha fazer a boa e perfeita vontade de Deus sobre nós. Amém? Eu convido os irmãos a abrir juntamente comigo o texto sagrado, na palavra em Salmos. Vamos continuar adorando ao Senhor, né? Em gratidão, na palavra do Senhor em Salmos. Salmos, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Hoje nós temos o tema A Árvore Bem-aventurada. A árvore bem alicerçada, aquela que não é posta na areia, né? Que pode bater o vento e ela pode cair, mas sim aquela que é fixa na rocha, que não se abala. Glória a Deus. Salmos 1, capítulo 1, versículo 1 também. O título diz aqui, na minha Bíblia, King James, os dois únicos caminhos. Abençoado com fidelidade, ou algumas versões bem-aventurado, né? É o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nela e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Amém? Então, como o título diz aqui, os dois únicos caminhos. Quando a gente lê Salmos 1 aqui, a partir do 1, a gente vê que a palavra está sendo reta e direcionada às pessoas que realmente têm dois caminhos: o caminho dos ímpios e os caminhos daqueles que seguem ao Senhor. E ele realmente está ademoestando as pessoas aqui, colocando diante deles cada um no seu lugar. Aqueles que buscam a Deus e aqueles que querem viver a vida do modo que eles querem. E o que significa ser bem-aventurado? Bem-aventurado significa uma pessoa feliz, muito feliz, próspera, que tem a glória dos céus. Então, a gente fica vendo que realmente ser bem-aventurado é aquilo que muita gente almeja. Nós almejamos. Quem que não almeja ser feliz aqui? Creio que muitos. Ou nós todos, claro. Mas para sermos felizes, a gente fica vendo que nós temos que seguir alguns preceitos, algumas coisas. Pelo menos a vida com Deus não é uma vida bagunçada. A gente tem leis. A gente segue um livro. A gente segue a Bíblia Sagrada. Ela é que nos conduz, ela é a própria palavra viva e eficaz do Senhor, que nos transforma e nos liberta diariamente. Então a gente fica vendo que ser bem-aventurado é ser realmente na totalidade da felicidade. E este adjetivo, né, na verdade, aparece pelo menos 33 vezes no texto sagrado. Podemos também destacar quando Deus realmente utiliza, o próprio Jesus, né, utilizou das bem-aventuranças e nos ajuda a nos conduzir diariamente. Jesus
no livro de Mateus e algumas passagens em Lucas, ele fala das bem-aventuranças, que nos ajudam a nos conduzir. E essas bem-aventuranças, que nós vamos chegar daqui a pouco, voltar em Salmos, só para a gente entender, se a gente pegar essas frases, nós podemos dividi-las em 3 partes. Cada bem-aventurança dessa que Jesus nos dá, nos direciona. Que a primeira é uma afirmação, segundo é uma ação e a terceira é a consequência. Ou seja, quando a gente fala bem-aventurado os que choram, bem-aventurado, afirmação. Os que choram, a ação. E aqueles que são consolados, é a consequência. E nisso a gente pode ver que o livro e o texto sagrado, ele não dá margem, ele é reto, ele é conciso. A palavra do Senhor, ela não dá margem para erros. Ou seja, quando a gente está buscando, muitas pessoas já tentaram contestar a Bíblia, mas não conseguiram, porque ela é a própria palavra do Deus vivo que se manifesta. Então, a gente fica vendo que a palavra de Deus, ela não dá erro, ela não dá brecha, não dá margem. E diante disso, a gente pode trazer o raciocínio, esse raciocínio, para essa palavra em Salmos. Esse mesmo raciocínio da bem-aventurança, da gente usar essa afirmação, ação e a consequência, para a gente poder entender a palavra do Senhor em Salmos. Amém? E o interessante, que aqui em Salmos, diferente das bem-aventuranças de Jesus, ele começa não trazendo aspectos positivos, se vocês repararem. Ele já começa meio que exortando. Abençoado com felicidade é o homem que não se assentam com os ímpios. Se você observar, ele já não está falando igual Jesus falou, mas ele está trazendo mais para o lado da exortação da palavra. E isso nos traz, a gente pode perceber, exemplificando essa palavra em Salmos, o que devemos deixar de fazer para ser uma árvore bem-aventurada. O que devemos deixar de fazer? Nós vamos ver algumas características para a gente estar aprendendo aqui com esse livro de Salmos. O que devemos deixar de fazer? É o que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já no começo aqui, capítulo 1, parte 1, já fala a respeito da gente não andar no caminho dos ímpios. E o que é não andar no caminho dos ímpios? Ou seja, suas ações e pensamentos não são inspiradas por ações mundanas. Isso é não andar segundo os ímpios, os conselhos dos ímpios. Todos nós, se a gente for trazer para a nossa vida, e isso é do ser humano, nós geralmente nos espelhamos em uma pessoa, nos espelhamos em alguém, e na nossa vida a gente vê isso. E muitas vezes a gente se espelha na pessoa certa e muitas vezes a gente se espelha na pessoa errada. E o interessante, como eu tinha falado aqui, e isso vale para todos nós, cristãos, não cristãos, os desigrejados, como diz a moda agora, diz que tem a moda dos desigrejados, mas a gente sabe que todos nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então esse Deus, ele não dá margem de erros, como eu disse,
E é natural que a gente se espelhe em alguém. Mas a gente tem que procurar sempre o quê? A motivação correta, a motivação certa, estar perto daquelas pessoas que vão te levar para Deus, vai te levar para a presença do Senhor. Porque é fácil hoje ser conduzido, né, influenciado aí por tantas informações. Hoje nós estamos vivendo a era da informação. Então a gente está tão cheio de informações que a gente não consegue nem tomar uma postura, tomar uma decisão de algo. É tanta informação que a gente tem vivido que a gente não consegue nem tomar uma posição. E isso tem afetado mais quem? É os adolescentes e as nossas crianças. Nós ainda recebemos, nós que temos um pouquinho uma idade mais elevada, recebemos instruções que nos ajudam a sermos pessoas corretas, e para muitos que têm uma vida cristã desde o começo, a levar uma vida que leva para diante do Senhor. E hoje está difícil você ver nas escolas, nos lugares onde você vai aí, as pessoas tomar uma postura, às vezes até orar pelo alimento, hoje se tornou uma coisa difícil. Então a gente fica vendo o quanto é necessário, às vezes, a gente mudar a nossa postura, o nosso jeito de ser, e andar na maneira do Senhor. Porque a maneira do Senhor, como foi dito, ela não dá brechas. Se você andar dessa forma, você vai ser abençoado. Se você andar dessa forma, eu tenho promessas de vida eterna para você. Amém? Então, realmente, nós temos vivido dias difíceis. Por tantas informações, nós estamos aí, à beira de eleições, algo muito importante para o nosso país. E se a gente não procurar saber qual vai ser a melhor opção, não pegar essas informações que estão por aí afora e tornar elas positivas, algo que vai beneficiar a sociedade, nós vamos pagar o preço lá na frente. Então você vê a importância da gente estar buscando a orientação de Deus em coisas simples no nosso dia a dia. Em 1 Tessalonicenses 5, 21, o próprio Paulo fala: examine tudo e retenha o que é bom. A própria palavra nos fala: examina tudo e retenha aquilo que é bom para você. Então, ou seja, é importante durante esses dias de eleições a gente estar ouvindo os dois lados. Não tem só esse lado da direita ou esse lado da esquerda. A gente tem que ouvir os dois lados. Até mesmo para a gente saber, esse lado aqui não está andando conforme, então eu sei como é que eu vou combater isso. Isso é estratégia, gente. Isso é importante. É importante a gente aprender a lidar com as situações do nosso dia a dia. Não adianta eu vir aqui pregar de coisas eternas, sendo que o que a gente está vivendo hoje, a gente está se perdendo. Então o que a gente tem que formar é atitudes hoje, pensamentos hoje, de mudança hoje. Examine os olhos que você tem recebido, as influências que você tem recebido, e vê se elas têm um aval de Deus. Então eu fico vendo assim, quando eu recebi essa palavra, que realmente a gente tem que colocar às vezes numa peneirar aquilo que você às vezes está conversando com uma pessoa, e extrair aquilo que é bom, e aquilo que não for bom, você descarta, você deixa de lado. Mas é importante a gente estar observando as influências hoje em dia. Hoje em dia, muitas pessoas agora trabalham justamente com isso, né? São influencers. Trabalham só para isso, só para influenciar pessoas, só para influenciar tendências e colocar a pessoa ali naquele modismo, né? Você andar alinhado conforme todo mundo é.
E continuando a palavra, o que não se detém no caminho dos pecadores? Caminho em hebraico, ele significa modo de vida. Então, depois de ouvir os conselhos dos ímpios, muitos começam a colocar em prática aquilo que ouvem. Aquilo passa a ser também o seu modo de pensar. E realmente é isso que acontece muitas vezes no nosso meio. Quando a gente não está alicerçado, fundamentado em algo, a gente acaba sendo influenciado. Em vez de influenciar, a gente é influenciado. Então a gente vê a importância de a gente estar alicerçado, principalmente na palavra do Senhor. Continuando, é o que não se assenta na roda dos escarnecedores. E isso é uma palavra bem forte, porque trazendo para a nossa vida, eu comecei a ler, né? E eu comecei a trazer para a minha vida. E eu fiquei vendo que eu era, antigamente, antes da palavra, antes da presença do Senhor me alcançar, eu era um escarnecedor. Eu era uma pessoa que falava mal dos crentes. Eu era uma pessoa que, quando minha mãe trazia as pessoas para vir orar em casa, eu era um dos debochados. E essa palavra falou muito no meu coração, porque foi diante de uma mãe de joelhos, pagando muito preço, para que Deus me alcançasse. Eu tive que passar por várias coisas na minha vida, que eu não precisaria, se antes eu tivesse ouvido a minha mãe, ouvido a influência boa da minha mãe na minha vida, mas eu deixei me influenciar pelas amizades. Então, hoje eu fico vendo, não tem como eu sair da roda desses escarnecedores, mas tem como eu me revestir da autoridade, da presença, da manifestação de Deus na minha vida, para que eu venha transferir para a vida deles aquilo que eu aprendi da vida. Porque isso faz parte da minha vida, faz parte do meu ser. Um dia eu passei lá, hoje eu tento não lembrar para mim não pisar mais lá, mas quando eu preciso, eu peço a Deus para Ele me revestir da armadura dEle, para que eu venha ser bênção, canal de bênçãos na vida de cada um dessas pessoas que passam pela minha vida. Então não tem como eu sair da roda deles, mas tem como eu me preparar, eu me revestir, para que quando eu chegue lá, eu venha ser canal de bênçãos na vida deles. Amém? Filipenses 4:12, Paulo nos ensina, né? Que ele soube viver sob toda e qualquer situação. Na abundância ele soube viver. Quando era pouco ele também soube viver. Quando ele tinha muito, tinha pouco. Quando ele precisava se assentar com pessoas superiores, ele sabia se portar. Mas quando ele precisava se assentar com pessoas humildes, ele também sabia ser. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que ser canal de bênçãos onde quer que a gente for. Não adianta a gente vir para a igreja, nos encher da presença do Senhor, sairmos daqui transbordando e guardar só para a gente. Essa presença, ela é um rio de águas vivas que transborda, que vai alcançando. Aquilo que me limpou, vai limpar o meu irmão lá na frente, lá. Vai alcançar a vida dele. E o mérito é meu? Não, o mérito é de Jesus que me alcançou. A honra, a glória é toda dele. A gente falou do que não devemos fazer, né? E agora, o que devemos fazer para ser uma árvore bem-aventurada? O
que nós devemos fazer? O que a palavra nos diz aqui no livro de Salmo que devemos fazer? Ela diz o quê? Salmos 1, né? Capítulo 2, ao contrário. Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, agora a gente viu que a gente citou três pontos negativos que a gente precisa melhorar, e aqui um ponto positivo, o que devemos fazer. O que a gente deve fazer é simplesmente nos deleitar na palavra, na presença de Deus. Meditar na palavra dia e noite. Meditar sem cessar. É isso que vai nos limpar. Muitas vezes a gente fica esperando algo sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida, mas a palavra viva de Deus, às vezes está do lado da nossa cômoda, e a gente deixa passar. Às vezes pega poeira, mas vai estar lá do lado. Às vezes aberto no Salmo 91, outros em outras passagens que cada um gosta. Mas aqui a palavra viva de Deus manifesta todos os dias na nossa vida, através da palavra. E eu tenho aprendido isso. Esses dias eu compartilhei lá no nosso GF, lá essa semana agora, eu falei, cara, eu tinha orado tanto durante esses dias, pedindo uma manifestação sobrenatural de Deus, que Ele viesse falar comigo, que eu com Ele, coisa e tal, e eu falei, na minha oração não acontecia nada, Deus não falava nada. Daí eu abri a Bíblia, Deus falava, eu abri a palavra, Deus falava. Eu falei, eu já entendi. Eu falei, o Senhor não se prende ao modo, eu não preciso estar apenas orando, mas se eu buscar o Senhor de todo o coração e de todo o entendimento, a manifestação do Senhor transborda. Então o Senhor, Ele não se prende à maneira dEle de agir sobre a nossa vida. Então às vezes a gente não precisa ficar preso em sofismas, em religiosidade, mas nós temos que buscar Deus sem cessar, nos encher da presença do Senhor. E Ele podia dizer, né, Deus, Ele podia dizer, bem-aventurado aquele que tem fé. No entanto, está descrito, aquele que tem fé por ouvir a palavra de Deus, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Está descrito na lei, está escrito na palavra de Deus. Ele podia dizer, bem-aventurado aquele que ora. No entanto, está descrito, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E onde está escrito? É na lei do Senhor. Então a gente fica vendo que Deus é um Deus imensurável, Ele não se prende à sua maneira de agir. Nós fomos muito abençoados agora com o louvor, com a palavra de saudação, porque realmente nós temos que ser gratos ao Senhor. E quando nós abrimos o nosso coração e trazemos para o nosso entendimento essa forma de adoração, esse agradecimento, a gente sobe aqui mesmo com as nossas debilidades e rasga o nosso coração na presença de Deus. E isso que é importante, quando você e eu, nós abrimos o nosso coração, não vai ser o Wesley falando, vai ser a palavra de Deus se manifestando aqui em nós, e através de nós, e através do louvor, e através da adoração, até das palmas, que quando vocês dão palmas ao Senhor, vocês estão adorando. E a gente falou de consequência, né? Qual a consequência de tudo isso? Qual a consequência que nos prova
ser uma árvore bem-aventurada. Nós somos uma árvore. Primeira coisa, nós temos que ter em mente que nós somos uma árvore plantada. Nós somos. E a Bíblia, ela usa uma simbologia muito grande a respeito sobre as árvores. Ela mesma fala que Jesus é o quê? É a videira. Então, a própria Bíblia, ela usa, exemplifica a árvore para que a gente venha entender. Ou seja, não vamos mais ser dependentes. Uma coisa muito engraçada é porque às vezes a gente somos dependentes. Somos dependentes do nosso trabalho, somos dependentes, muitos daqueles que são dependentes da família, dos familiares. Tem muitas formas de dependências por aí afora, que nós usamos às vezes para nos apoiar na nossa vida. Mas às vezes a gente esquece da dependência do Senhor na nossa vida, a dependência de Deus. Eu mesmo sou uma pessoa, eu sou um empresário do ramo de transportes, e por muito tempo eu tinha uma mentalidade que se eu trabalhasse muito, eu conseguiria chegar no meu objetivo. Não importaria, se eu trabalhasse o tanto que fosse, eu conseguiria chegar no meu objetivo. Com o suor do meu trabalho, eu conseguiria. E durante o tempo, durante a minha vida, eu fui descobrindo que essa dependência do meu trabalho estava me matando. Estava me matando por dentro, porque eu vivia só para aquilo. Eu, com a força do meu braço, eu chegaria onde eu queria, onde eu tinha o meu objetivo, e eu ia conseguir. E Deus às vezes iria me abençoar, e eu sou muito abençoado, graças a Deus. Mas hoje, com muito menos esforço, vivendo pela dependência de Deus, o maná diário do Senhor, eu sofro muito menos. Tenho minhas batalhas diárias, isso como todo mundo tem, mas eu sofro muito menos, porque eu tenho um Deus. E quando eu posso falar que Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e nele eu posso todas as coisas, eu posso. Ele é dono do ouro, da prata, e como eu disse no começo, Ele não se prende. Se Ele quiser abençoar o meu irmão hoje, Ele vai abençoar. Se Ele quiser abrir as portas, Ele vai abrir. Ele não se prende à maneira dele de agir. E isso que é o mais bonito da parte do Senhor. Jesus Cristo nos trouxe a salvação de graça. E o que nós temos feito com essa demonstração de amor? O que nós temos feito? Então, a gente sabe que nós somos árvores plantadas, e toda árvore plantada tem um agricultor. Tem umas mãos que foi lá e cuidou. Tem uma mão que vai lá e quando ela está crescendo demais, vai lá e poda, para que ela cresça de uma forma saudável, sadia. A gente sabe que toda árvore precisa dar luz para ter a fotossíntese e ela continuar a crescer, a produzir. Então, assim como árvores plantadas, nós vivemos na dependência, só que na dependência do nosso Senhor, do nosso bom Deus. E isso é a melhor parte, porque eu acho que não tinha mãos melhores para cuidar da minha e da sua vida. E esta árvore, ela não é plantada em qualquer lugar. Como diz a mensagem aqui, ela é plantada junto ao ribeiro das águas.
E o que seria essas águas? Se a gente for pegar, puxar para a vida daquelas pessoas antigamente, os ocidentais, quando eles plantavam, eu acho que arroz, trigo, eles faziam aquela valeta de água que corria no meio ali do pasto, do plantio deles, para que a água passasse e regasse aquele plantio diariamente. Ou seja, eram águas que não cessavam ali, passando por aquele lugar. E assim é a presença do Espírito Santo dentro de nós. É essa presença que corre dentro de nós, que nos lava, que nos limpa, que nos liberta, que nos faz pessoas segundo o coração de Deus, pessoas transformadas, pessoas prontas para combater o bom combate. Porque, como foi dito aqui agorinha, nós não vivemos num mundo de fantasias. O nosso Deus também não é um Deus, como o apóstolo diz, um velho bonachão. Mas o Senhor que nós servimos é o Senhor do exército. Então, nós somos, como a palavra diz, a gente tem que procurar viver nos preceitos do Senhor. Viver na palavra que é pura, que é limpa. Glória a Deus. E toda árvore, ela dá o seu fruto no tempo certo. Toda árvore dá o seu fruto no tempo certo. Todos nós, quando a gente planta ou a gente vê uma árvore frutífera, principalmente aqueles que gostam de plantas, a primeira coisa que a pessoa pensa é em ver aquele fruto, né? Aqueles que plantam rosa do deserto é ver aquela rosa mais linda, desabrochar, ficar aquela coisa mais linda. Ou seja, é um prazer. E é um prazer do Senhor nos ver manifestando a glória dEle, produzindo frutos, e frutos que permaneçam. Então a gente fica vendo que Deus, Ele vai nos regar através do Espírito Santo, a ponto que nós vamos dar frutos. E esse fruto vai alcançar a minha família, vai alcançar a sua, vai alcançar o meu irmão ali que chegou agorinha. Esse fruto aqui vai nos alcançar, é fruto para todo mundo. Essa vida que nós estamos falando em Jesus, é uma palavra que não cessa, é um rio que transborda. Então nós devemos mergulhar nesse rio, para a gente não perder a oportunidade de estarmos alicerçados na presença do Senhor, e combater o bom combate quando for preciso ali afora. Árvores que as folhas não secam e não caem. Ou seja, voltando para a palavra aqui, folhas que não se murcham, como eu li aqui no texto sagrado. E realmente, quando a gente começa a manifestar a presença de Deus, Ele nos capacita a gente passar por todas aquelas debilidades que nós temos diariamente em nossa vida, situações difíceis. Vou falar um negócio para vocês, não tem situação. Às vezes a gente pensa, a gente põe Deus numa caixinha e pensa que até que Deus pode operar. Mas não, Deus pode alcançar aquela causa que você acha que é impossível. Deus pode operar na vida do teu filho, na vida da tua filha, a ponto de que ele venha produzir frutos, e frutos que permaneçam. Bem-aventurado é aquele quando fizer prosperar. Ou seja,
Quando essa água, ela nos rega, ela nos lava, nos redime, como foi dito aqui, e nos capacita, nós já estamos prontos à prosperidade de Deus. Porque a gente já não vai estar mais apegado, não vamos estar mais apegados às coisas, nós vamos ter entendimento que é pela presença do Senhor, é Ele que está batalhando, é a legião de anjos dele que já está batalhando ao nosso favor. Então a gente começa a ter entendimento que nós vamos prosperar de uma forma sadia, vamos prosperar de uma forma agradável ao Senhor. E isso é o mais bonito de tudo, é saber que Ele está batalhando por nós. Nós tivemos acho que uns 2 ou 3 cultos falando a respeito da mensagem o que Deus trabalha, em Isaías 64:4, certo? Nós tivemos várias mensagens para fortificar o nosso espírito, sabendo que Deus trabalha. E esse Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então, basta a gente depositar a nossa fé, a nossa esperança, porque às vezes a gente já perdeu. Então, diante de Deus, a gente fica vendo que as bênçãos estão disponíveis sobre nós. E a gente fica vendo que nós tivemos, voltando para a palavra, os antepassados do Velho Testamento, tivemos várias sementes, várias árvores que deram frutos, árvores alicerçadas, que fizeram diferença para que hoje a palavra do Senhor chegasse até nós. Abraão foi uma árvore plantada. Sobre ele foi decretado, que seria pai de todas as nações. E se não fosse uma pessoa se posicionar, se não fosse um homem, uma mulher de Deus se posicionar no Antigo Testamento, nós não teríamos essa palavra viva hoje. Então Deus, Ele decidiu se relacionar com as pessoas. É para isso que Ele trouxe o homem. Ele decidiu. Então nós somos pessoas de relacionamento. Então Deus Ele vai continuar usando, Ele vai usar a minha e a sua vida para que a palavra dEle continue operando, a palavra dEle continue alcançando pessoas, continue alcançando multidões. José foi a árvore plantada no Egito, para que houvesse subsistência para aquele povo naquela época. Então a gente fica vendo que cada um da sua forma, do seu jeito, é usado por Deus. Moisés foi a árvore plantada no Egito para poder libertar aquele povo naquela época. Josué foi o responsável a conduzir aquele povo à cidade prometida. Mas diante daquelas promessas todas, foi fácil chegar lá? Foi fácil? Não foi fácil. Foi batalhas, foi guerras, foi exortação, mas em tudo Deus não abandonou o seu povo. Em tudo Deus esteve com o seu povo até os dias de hoje. E eu acho que é isso que Deus pretende de nós, é essa dependência. É que nós venhamos ser dependentes da presença, da palavra de Deus, do agir de Deus em nossas vidas. E isso que é o interessante. E Jesus foi a árvore que nos deu a salvação. Jesus foi a árvore
que nos deu a salvação. Foi Ele que dividiu a história. Muitas pessoas ainda não creem na palavra de Deus, ou muitos creem e não têm forças para continuar durante tantas situações que passou pela vida. E eu te digo uma coisa com toda certeza: assim como Deus me lavou, me redimiu, me fez uma pessoa para estar aqui, porque eu sou uma das pessoas improváveis de estar aqui neste altar falando algo de Deus para vocês, mas Ele resolveu que eu estivesse aqui e me capacitou. Então, essa presença poderosa que vai tocar a minha e a sua vida hoje, e nós vamos sair cheios da presença de Deus, vamos sair cheios de tudo, das promessas que Deus estabeleceu na vida de cada um de vocês. Nós vamos sair cheios de fé, cheios de esperança, porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém? Para finalizar, eu queria, se possível, chamar o ministério de altar, para que a gente venha estar louvando mais uma canção. Aquilo que Deus colocou no coração de vocês, vocês fiquem à vontade. É somente para a gente orar a Deus e entregar este culto a Ele. E a gente fica vendo, durante tanto tempo, Deus levantou homens, levantou mulheres como árvores. E Deus está levantando quem hoje, essa noite? Deus está levantando eu e você, para a gente fazer a diferença. Então eu convido os irmãos juntamente comigo a ficarem de pé, para que a gente venha louvar. Como foi dito aqui no começo, vamos ficar na liberdade do Senhor, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, porque se você está aqui, foi porque Deus quis que você estivesse. Então Ele preparou este momento para que você venha ter um encontro com Ele, e Ele venha falar no seu coração as palavras de vida eterna. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz.
pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Se me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Deus querido e Deus amado, diante da tua presença, Senhor, queremos nos colocar, Pai. Queremos primeiramente nos humilhar diante da tua poderosa presença, Senhor. Deus, não há outro como tu, não há Deus como tu, Senhor. E nós agradecemos, te louvamos, engrandecemos o teu santo nome essa noite, Deus. Porque o Senhor é Emmanuel, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus conosco. E como foi dito aqui, o Senhor não se prende a sofismas, Deus, mas o Senhor age da maneira que o Senhor quer. Então que em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos encha da tua presença, que é boa, é perfeita, é agradável, Deus, para que venhamos a cada dia estarmos alinhados à vontade do Senhor, e venhamos mortificar a nossa carne, os nossos desejos, mas nos ajuda, Papai, a vivermos na tua dependência. Sabemos, Senhor, que às vezes é difícil, Deus. Sabemos às vezes, Pai, que só o Senhor sabe o quanto estamos destruídos. Mas sabemos do Deus que o Senhor é, que até aqui o Senhor nos alcançou. O Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus de Israel. Então nessa noite, Pai, queremos pedir ao Senhor que a tua presença, Pai, venha, Pai, nos capacitar a vencer o dia mau, a vencer, Pai, a nossa natureza pecaminosa, Pai, que a cada dia nos leva a caminhos que não precisávamos, Pai, ter passado, mas nos encha, Pai, a ponto que venhamos, Pai, ser canal de bênçãos para as nossas famílias, para a nossa casa, para os nossos filhos, e nos faz, Pai, vidreiras, árvores, Pai, que frutifica para a honra e glória do teu santo nome. Esse, Pai, é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo, Pai, que nós venhamos estar sempre aqui, alicerçados na rocha que não se abala, na rocha angular, Pai, que é Jesus de Nazaré, Pai. Então, queremos te entregar, Pai, este culto, este momento de adoração, de louvor, em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus, pois Ele é digno da honra, da glória, do louvor, de toda adoração. Obrigado. Eu agradeço por esse ministério maravilhoso aí, que nos acompanha sempre. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Eu sei que às vezes vocês vêm com dificuldade,
mas vocês não largam a mão do arado. Então, que Deus abençoe vocês a cada dia. Amém? Entregar a palavra para o pastor da bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fui muito ministrado com essa palavra hoje. Creio que nós já havíamos começado, falar sobre esse tema alguns dias atrás, e o Senhor veio e confirmou mais uma vez. Ele não está preso a sofismas. Verdadeiramente, o Senhor, Ele tem trabalhado em nós e através de nós. Estivemos hoje, fora da cidade um pouquinho, antes de dar a bênção, e eu vim entender algumas coisas que estavam acontecendo dentro de mim, hoje, com a palavra do nosso irmão aqui, muito abençoado. Amados, o Senhor tem nos chamado para cada vez mais as nossas raízes estarem verdadeiramente cravadas na beira do ribeiro, porque a água que flui do trono do Senhor, ela vem e quer nos purificar. Esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos nos permitir deixar, porque eu glorifico a Deus pela vida do Wesley, pela vida da Adriana, que se tornaram pessoas diferentes, porque suas raízes, elas têm se aprofundado nessa margem, onde o Senhor tem trazido essa água, ver o Wesley ministrando aqui, realmente com a propriedade que ele está, isso que é o fruto no tempo certo de Deus, não é nada por nós, sempre foi por Ele e para Ele. E essa é a maravilha que Deus tem para fazer através das nossas vidas, é alcançar outras pessoas e trabalhar, porque assim como foi dito, o Senhor levantou lá em Abraão para chegar hoje em nós, e nós não podemos cercear a vontade de Deus, nos privando ou privando aos outros de ouvirem a palavra de Deus através das nossas vidas, e por isso não nos contaminarmos com a roda dos escarnecedores, dos pecadores, porque isso impedirá que os nossos frutos sejam bons para alcançar vidas. Esse é o desejo do coração de Deus, que nós sejamos essas árvores frutíferas, para quando Jesus passar, Ele ver frutos em nós, e não como aquela figueira seca, e secá-la, porque não dava frutos. Obrigado por se deixar, Wesley, ser instrumento de Deus nessa noite. Estendam as mãos, por favor. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus cubram e revistam a igreja do Senhor, para que essa árvore levantada pelo próprio Cristo, que é a igreja do Senhor, ela frutifique e superabunde em frutos, para que os filhos de Deus que ainda não receberam o alimento espiritual, recebam ali fora, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Glória a Deus, amados.